aí, galerinha, tudo bem com vocês? A aula de hoje versará sobre fatos e dificuldades da língua culta. Vamos iniciar? Há muitos pares ou trios ou quartetos de palavras ou expressões que nos deixam de cabelo em pé, não é verdade? Quando usar uma ou outra forma, seus problemas acabaram agora? Primeira colocação, por que separado, por que junto sem acento, por que separado e com acento, ou por que junto e com acento? Como fazer essa análise? Vamos à primeira questão. A forma por que separado e sem acento pode ser uma locução adverbial interrogativa de causa, quando equivale a por qual razão, por qual motivo ou a razão pela qual. Pode aparecer em frases interrogativas diretas com o sinal de interrogação e indiretas sem o sinal de interrogação. Vamos ao exemplo. Por que você fez isso? No início de uma frase interrogativa direta. Juro que eu não sei por que fiz isso. Agora nós temos uma interrogativa indireta. Por que separado e sem acento? Vamos para a próxima. A forma por que separado e sem acento pode ser apenas a combinação da preposição por mais o pronome indefinido que, equivalendo a por qual. Exemplo, começo a entender por que motivo você fez isso. Por que motivo? Esse que é um pronome indefinido porque está do lado de um substantivo motivo. E eu tenho a preposição a formar a esta expressão. Temos aí o porquê separado e sem acento, equivalendo a por qual. Próxima. A forma por que separado e sem acento pode ser apenas a combinação da preposição por exigida por um termo regente, mais a conjunção integrante que faz parte das orações subordinadas substantivas. Vamos lembrar. Exemplo, eu sempre ansiei porque você me explicasse o motivo. Estou diante agora de um porquê separado e sem acento. Está a formar que situação? Por preposição, por conta que foi exigido pelo termo regente ansiei. O verbo ansiar pede a preposição por. Que, conjunção integrante. Estamos aí diante de uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Próxima. A forma por que separado e sem acento também pode ser a combinação da preposição por mais o pronome relativo que, equivalendo a pelo qual e suas variações. Pelos quais, pela qual, pelas quais. Vamos ao exemplo. O motivo por que separado e sem acento. Você fez isso não é mais surpresa para ninguém. Oração principal. O motivo não é mais surpresa para ninguém. O que eu vou falar agora é a oração subordinada adjetiva restritiva. Restringe o campo de significação e não há a presença das vírgulas, das entrevírgulas. Esse porquê você fez isso é a marca, esse porquê, do pronome relativo a concordar com seu antecedente. O motivo pelo qual, se fossem os motivos pelos quais. Estamos aí diante de um pronome relativo. Próxima. A forma por que, junto e sem acento, pode ser uma conjunção explicativa ou causal, equivalendo a pois, visto que, já que e etc. Para alguns gramáticos, como Luiz Sacconi, Pasquale Neto, Ulisses Infante, entre muitos outros, pode ser também uma conjunção final, equivalendo a para que, a fim de que. Vamos ao exemplo. Você fez isso porque, junto e sem acento, queria dinheiro, não é? Esse porquê pode ser substituído por pois. Estamos diante de uma conjunção explicativa. Só fiz isso porque, junto e sem acento.
conseguisse dar-me bem, até porque sou merecedor. O primeiro porque, equivalendo a para que, a fim de que. Portanto, estamos diante de uma finalidade, de uma conjunção que marca uma finalidade, equivalendo a para que, a fim de que. Oração subordinada adverbial final. E a segunda, até porque sou merecedor. E vamos ignorar o até e vamos ter porque sou merecedor, pois sou merecedor. Estamos diante de uma justificativa. É uma explicativa também. Vamos para o próximo. Cuidado! Em frases interrogativas diretas, a banca vai tentar influenciar você, candidato, a marcar uso de porquê separado e sem acento. Não caia nessa! Analise com calma a questão, pois mesmo em frases interrogativas diretas, podemos usar a forma porquê junto e sem acento. Veja só um caso. Será porque ele viajou mais de 20 horas na classe econômica que está cansado? E aí, o que pensar sobre isso? Observe que a substituição por pois, abre aspas, não seria suficiente para batermos o martelo, até porque ia ficar estranho demais essa frase. Será, pois, ele viajou mais de 20 horas na classe econômica que está cansado? Como analisar então a frase? Será porque, junto e sem acento, ele viajou mais de 20 horas na classe econômica que está cansado? Ignore o verbo ser mais o que forma uma expressão expletiva, também chamada de realce, quando tiramos essa expressão e ela não faz o menor sentido, porque ela não é necessária, é só para um ênfase, um destaque. E a frase ficará assim, na ordem direta. Ele está cansado porque, junto e sem acento, equivalendo a pois, viajou mais de 20 horas na classe econômica? Percebe que a forma porque está certíssima? Vamos à próxima informação. A forma porque, separado agora e com acento, pode ser usado antes de pausa, representada por sinal de pontuação, uma vírgula, em fim de frase ou isolada. Vamos ao exemplo. Agora você soube por quê, certo? Estamos diante de uma pausa pela vírgula, porque separado e com acento. Sem seu esclarecimento, nunca entenderia por quê no final de frase, porque separado e com acento. Por quê? Está agora de maneira isolada, porque separado e com acento. Pois é, meus amores, está faltando só mais um item, para depois passarmos por uma análise de uma questão de concurso. Vamos lá, animação! A forma porque junto, agora e com acento, é um substantivo e vem comumente acompanhada de um elemento determinante, artigo, pronome, numeral ou adjetivo e até locução adjetiva. Esta regrinha anula a anterior. Ou seja, por mais que a expressão esteja em fim de frase ou antes de pontuação, se vier acompanhada de um elemento determinante, será escrita junto e com acento. Pode ir com certeza para o plural, uma vez que trata-se de um substantivo. Vamos ao exemplo. Preciso que você me explique pelo menos mais dois porquês, ok? Estamos diante, está subentendido, um artigo. Eu tenho um porquê junto e com acento. Substantivo. 2. Numeral. Esse porquê vai para o plural, porque trata-se de um substantivo. E ele vai concordar com o elemento determinante. Próximo exemplo. Só vou dar este porquê a você. Já o porquê de verdade não lhe cabe saber. Agora eu tenho um pronome demonstrativo em cima e na situação de baixo um artigo a demarcar, tanto no primeiro quanto no segundo, a presença de um substantivo, porque temos elementos determinantes. Vamos escrever o porquê junto e com acento. Agora, vamos à análise de uma prova, de uma questão de concurso. Vamos iniciar com essa questão.
Considere as frases abaixo. Primeiro, os horrores trazidos pela Segunda Guerra Mundial marcaram o porquê da criação de um documento internacional que garantisse o respeito aos direitos humanos, porque junto e com acento. Tá certo? Certíssimo! Eu tenho um elemento anterior, um elemento determinante, um artigo, a fazer com que este porquê represente o substantivo. Em caso de representar um substantivo, o porquê é junto e com acento. Segundo, sem conhecer seus direitos, os indivíduos não saberão dispor dos instrumentos nem apresentar razões por que reivindicar sua efetiva aplicação. Reivindicar sua efetiva aplicação pelas quais, as razões pelas quais reivindicar sua efetiva aplicação. Erradíssimo! Esse porquê deve ser separado e sem acento. É um pronome relativo. Terceira, por falta de divulgação dos termos previstos na Declaração Universal, grupos minoritários se tornam mais vulneráveis à violação dos seus direitos, sem mesmo saber por quê. No final de uma frase, separado e com acento. Certíssimo! Quarta, são inúmeros os benefícios trazidos pela Declaração Universal, embora exista desrespeito aos direitos nela previstos, como a persistência da pobreza, porque passa 1/3 da população mundial. Por que passa 1/3 da população mundial? 1/3 da população mundial passa pela pobreza, pela qual passa. Portanto, de novo, um pronome relativo, porque separado e sem acento. Qual seria a opção? C. 1, 3 e 4 apenas. Beleza? A aula de hoje fica por aqui, mas teremos muito mais.